O tema nessa noite é os segredos da oração de Neemias. Neemias, ele estava passando por um momento. Neemias ficou sabendo que o seu povo havia sido escravo, que os muros de Jerusalém estavam todo derrubado, foram todo destruído. Então Neemias orou. E nessas orações ele entrega chaves poderosas para entregar, para nós atuar, para nós praticarmos em nossas vidas hoje. Eu quero dizer algo para você nesta noite. A nossa oração, a nossa palavra, nós não temos poder de mover a terra com as nossas palavras, mas nós temos o poder de mover o céu com a nossa oração. Eu já quero que essa frase já comece a penetrar em seu coração. As nossas palavras não conseguem mover a terra, mas a sua oração tem o poder de mover o céu. Deus separou você nesta noite, você que está aqui, você que está me assistindo, vai me assistir, para que através das nossas orações possamos mover o céu em nosso favor. Foi o que aconteceu na vida de Neemias. Com a sua oração, ele moveu o céu em seu favor. Nesta noite, em nome de Jesus, vamos mover o céu em nosso favor. O texto que nós vamos ler está lá em Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos trabalhar neste capítulo de número 1. E a primeira chave que Neemias dá para nós praticarmos em nossas vidas, que é o primeiro ato na oração de Neemias, foi reconhecer a majestade e o poder soberano de Deus. Está lá no versículo de número 1, capítulo de número 1, versículo de número 5, Neemias orando ao Senhor, ele dizia assim, Neemias capítulo 1, verso 5, ele diz assim, ó Senhor Deus, Tu és grande, e nós te tememos, Tu és fiel, guarda a tua aliança com aqueles que te amam, e obedece os teus mandamentos. Tem alguém que ama o Senhor aqui nessa noite? Aleluia. Tem alguém que obedece os mandamentos do Senhor aqui nessa noite? Neemias aqui neste momento, ele mostra a grandeza de Deus. Ele começa a orar dizendo, ó Deus grande, ó Deus poderoso, ele começa a dizer a majestade e o poder soberano de Deus. Deus é poderoso infinitamente mais para fazer aquilo que pedimos ou aquilo que pensamos. Neemias, ele estava vivendo dias difíceis. Neemias estava aos prantos e com uma imensa dor de ver seu povo naquela situação e ver os muros destruídos. Ele poderia começar orando, questionando Deus. Ele poderia orar falando, Deus, por que está me acontecendo isso? Deus, por que o meu povo está escravo? Deus, onde está o Senhor? Deus, por quê? Por quê? Porque ele poderia orar questionando, como Maria de nós. Devemos orar para falar da majestade de Deus. Muitas vezes nós queremos orar, questionar Deus. Por que está acontecendo tal coisa? Por que de tudo isso? E Neemias, ele não ora questionando. Ele ora reconhecendo a majestade e a grandeza de Deus. Muitos de nós oramos por longo tempo e as coisas não acontecem. E aí, ficamos frustrados, porque esquecemos da grandeza de Deus. Eu não quero ser repetitivo, mas eu quero que esta frase entre no seu coração. Deus, ele tem o poder de fazer infinitamente mais o que pedimos ou pensamos. Então, que nós possamos aprender com esta chave de como Neemias, antes de começarmos a orar. Possamos começar não já pedindo aquilo que precisamos, mas começar engrandecendo o nome do nosso Deus. Pois Ele é grande e Ele é poderoso. Eu não sei como têm sido as suas orações, mas que nós possamos começar como Neemias. Mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante da dor, diante do pranto. Você pode olhar, ler depois o capítulo de número 1. Neemias, ao saber daquela notícia, ele chorou. Ao saber daquela notícia, ele foi aos prantos. Ele foi às lágrimas, porque o seu povo estava escravo.
porque os muros de Jerusalém, na qual guardava a cidade, estava toda destruída. Mas mesmo assim, no meio à dor, ele encontrou motivos para engrandecer o nome do Senhor. Qual é a sua reação em meio à dor? Qual é a sua reação em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio à dificuldade? Será que eu e você, nós, temos engrandecido o nome do Senhor? Que possamos sair daqui nessa noite com um desejo ardente de engrandecer o nome do Senhor. A segunda chave que Neemias nos ensina nessa noite está lá em Neemias capítulo 1, do versículo 5 e 7. Acompanhe junto conosco lá, Neemias capítulo 1, versículo 5 e 7. Neemias, ele começa orando dessa forma. E disse: ó Senhor, meu Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade por aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É o 6 e o 7. 6. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para os ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante a ti, dia e noite. Ou seja, Neemias orava de dia e noite, constantemente. Neemias tinha uma constância em oração. Pelos filhos de Israel, teu servo, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido. Que ele disse assim, ele não falou que o povo tem cometido, ele falou que temos, ele se incluiu como pecador, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Versículo de número 7. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Sabe qual foi a atitude da segunda chave que Neemias nos ensina aqui? Confissão de pecados. Neemias, ele confessou o pecado. Neemias não falou assim, ó, você está na situação, povo, você está na situação porque vocês viraram as costas para Deus. Vocês estão na situação porque vocês estão em pecado. Neemias não culpou o povo pelos acontecimentos tristes e pelo pecado daquela nação. Mas Neemias se levantou e começou a orar, pedindo perdão pelo pecado da nação. Ele pedindo perdão, ele incluiu no meio daquele povo. Ele falou, meu povo pecou, eu também pequei contra ti. Ele se incluiu na culpa. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu, você, nós precisamos orar pedindo perdão a Deus pelo pecado dos nossos entes queridos. Precisamos aprender a pedir a Deus pelos pecados dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos pais. Igreja, nós não podemos mover a terra com as nossas palavras, mas podemos mover o céu com a nossa oração. Neemias, ele abre aqui, ele pede perdão, ele faz uma súplica de perdão, ele não aponta o dedo. Muitas vezes nós queremos apontar o dedo para as pessoas, acusando, não. Neemias tinha todo o direito de acusar, mas ele não acusou ninguém. Ele assumiu a culpa, ele falou assim, meu povo está naquela situação, eu sou culpado também disso. Se o meu povo está naquela situação, se o muro de Israel foi derrubado, se o muro de Israel está o caos, eu me culpo também diante dessa situação. E Neemias pede perdão, começando a orar a Deus pedindo perdão, confessando os pecados, dando nome aos pecados. Igreja, em nome de Jesus, não adianta falar, Deus, me perdoa pelos meus pecados que eu cometi contra ti, pecado tem nome. Precisamos orar diante de Deus, falar, Deus, me perdoa de eu ter pensado que não seria capaz. Deus, me perdoa se talvez eu acusei o meu irmão, se eu culpei o meu irmão, se eu tenho falado mal do meu irmão, ou se eu tenho pensado do meu irmão. Me perdoa, Deus, perdoa pelo pecado do vício do meu filho, Deus, perdoa pelo pecado do vício do meu marido, do meu pai, da minha mãe, confesse os pecados, sinta a dor do pecado dos seus entes. Talvez as palavras que você tem falado para os seus entes queridos não tenham movido a terra, mas a sua oração, os seus joelhos, pode mover o céu em favor dos seus entes queridos. Apenas confesse, sinta a dor do pecado deles. Foi o que Neemias fez. Neemias sentiu a dor do pecado daquele povo.
Neemias chorou diante de Deus por aquele pedindo perdão pelo pecado daquele povo. Eu não sei como tem sido a sua oração para a salvação dos seus entes queridos, para a salvação da sua família. Comece orando, pedindo perdão pelos pecados que eles cometeram. Mas talvez você fale, mas não foi eu que cometi. Não, Deus não quer saber. Deus quer que você sente a dor. E tenha certeza que o céu vai mover em seu favor. Eu quero abrir uma bênção sobre a tua vida. Quando você começar a orar, pedindo perdão pelos pecados dos seus, o céu vai se abrir em favor da sua família, em favor da sua casa. Em nome de Jesus. A terceira chave que eu aprendo com Neemias, através da sua oração, está em Neemias, capítulo 1, versículos de número 8 e 10. Diz assim, Neemias orando a Deus, lembra-te, pois nas palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredires e eu vos espalharei dentre povos, e vós convertereis a mim, e guardareis o meu mandamento, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ir fazer habitar em meu nome. Sabe qual é a chave que Neemias nos dá aqui? Esperança. Como tem sido a sua esperança? Como está a sua esperança em Deus? Como está a sua esperança em Deus? Ou você perdeu a sua esperança? Ou você não crê mais que pode haver transformação? Ou você não crê mais que através de você, Deus pode mudar a situação da geografia onde você vive? Ou você perdeu a esperança que Deus não está mais agindo em seu favor? Ei, no nome de Jesus, aconteça o que acontecer, não perca jamais a esperança. Deus pode mudar qualquer situação. Mas sabe o que acontece com muitos de nós, cristãos? Muitas vezes, infelizmente, nós oramos pedindo para Deus, mas nós não temos paciência de esperar. Entenda nessa noite, em nome de Jesus, o seu tempo não é o tempo de Deus. O meu tempo não é o tempo de Deus. É diferente do nosso tempo, nós não podemos perder a esperança. Nós que vamos presenciar o nosso milagre, não perca a esperança, você vai presenciar o que você tem orado. Eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem derrubado as lágrimas diante do Senhor, mas eu quero dizer algo para você nessa noite, persevere, continue com esperança. Mas crê, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Por isso que os apóstolos Paulo nos ensina, escrevendo para a igreja de Romanos, no versículo 24 e 25. Dá para pular, meu lindo? Romanos 24, 25. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele diz assim, Romanos capítulo 24, versos de número 25. Aleluia, Jesus. Eu acho que eu marquei errado. Eu marquei errado aqui no meu esboço. Está escrito assim, ó. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança, porque alguém vê. Como espera que você vê? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Você precisa crer e esperar que Deus está agindo. Esperar sem esmorecer. Todo dia nós sabemos, eu pelo menos eu chego do serviço mais ou menos aqui 6h15, 6h20, 6h25, mais ou menos eu estou chegando. E minha esposa sabe que eu vou chegar. Ela está esperançosa, me aguardando ansiosamente a nossa chegada, minha, do Cezinha, da Carol. Então ela está esperando, eu tenho a certeza que nós vamos chegar. Isso não é esperança. Esperança é você esperar aquilo que seus olhos não vê. Aquilo que você não tem certeza, não tem convicção. Ei, continue tendo esperança no Senhor. Continue orando. Não esmoreça as suas orações. Não esmoreça no nome de Jesus. Continua crendo, Deus vai agir em seu favor. Achou o versículo, filha? Eita glória. Romanos 8, 24.
fiz esse esboço que eu estava trabalhando. O Senhor começou a ministrar no meu coração, fui lá anotando, escrevendo. No nome de Jesus, tem esperança. Tem esperança. Se o Senhor separou você para Ele, é você que Ele vai usar para mudar os seus. É você que Ele vai usar para mudar a sua, onde está a sua geografia, a sua roda de convívio. Em nome de Jesus, não perca a esperança. Não esmoreça. Não esmoreça. Por favor. Como eu vi hoje um pastor falando, assim, eu até mandei para o nosso grupo de família. Ontem foi um dia tribulado aqui em casa, uma luta aqui em casa ontem. Uma luta espiritual. Aí eu mandei para minha família ontem, ó, fique tranquila. Somos humanos, somos gente. Gente entristece. Gente cansa. Gente pensa em desistir. Somos gente. Não somos deuses. O importante é não pecarmos e não fugirmos do propósito. O importante é não desobedecer o que o Senhor deseja de cada um de nós. Então, meus amados, não perca a esperança. Dias melhores virão. Talvez você está passando por um momento de turbulência. Talvez você está passando por um momento de vendaval. Talvez você está passando de um momento de escuridão. Talvez você está passando por um momento de escassez. Mas eu quero dizer para você, é só um momento. É só um momento. Creia, tenha esperança. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Ei, Deus quer separar você para coisas grandes. Deus escolheu você para coisas grandes. Creia nisso. Qual é a brecha que você precisa restaurar? Qual é os muros que você precisa restaurar? Qual é os muros espirituais que você precisa levantar? Qual é os muros, Neemias, daqui de hoje, desta noite? Quarta chave que eu aprendo com Neemias, através de uma oração, em lágrimas. Está lá no versículo de número 11. Neemias 1, 11. Olha ele dizendo, com muita convicção. Olha o que Neemias diz. Antes de eu ler, você está convicto com as suas orações? Você tem convicção com as suas orações? Olha que Neemias orando, ele mostra o que é ter convicção. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos. Neemias estava convicto, os ouvidos do Senhor estavam atentos nas suas orações. E a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje ao teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então ele era copeiro do rei. Neemias estava com convicção que quando ele chegasse diante do rei, o rei ia atender o pedido que Deus havia colocado no coração de Neemias. Sabe por que Neemias cumpriu o propósito? Sabe por que Neemias sentiu o desejo de restaurar os muros de Jerusalém? Porque Deus colocou no coração dele primeiro. Você tem cumprido aquilo que Deus colocou no seu coração? Você tem cumprido com êxito aquilo que Deus colocou em seu coração? Ou você já esmoreceu? Você já largou de mão? Você já desistiu? No nome de Jesus, Deus chamou você, nós, para ser restauradores de muros. Deus chamou eu e você, nós, para ser restauradores de brecha. Não importa se a pessoa fala, a pessoa não está nem aí, ela está na pindaíba, está lá presa no vício, presa na mentira, presa no engano, parece que ela não acorda. Através das suas palavras, ela não vai acordar, mas através das suas orações, eu já quero declarar, vai despertar no nome de Jesus. No nome de Jesus. Uma certa vez, eu vi uma frase assim, dizendo mais ou menos assim, pare de falar de Deus para a pessoa. Fala da pessoa para Deus. Fala para Deus. Não adianta, às vezes a gente fica falando, e parece que as coisas não vêm, não acontecem. Hoje eu estava brincando aqui com o Davi. O Davi falou com a maior alegria que eu perguntei, filho, ficou feliz com o batismo do pai? Ele radiante de alegria. Orou, né, filho? Não orou? Não orou? Pode ver que a transformação vai acontecer muito mais ali ainda. Você vai ter o pai que, segundo o seu coração, deseja ter.
No nome de Jesus. E nós? Não desiste não. Não tem ninguém que possa ser moldado quando Deus coloca a mão. Talvez fale, é impossível! Nós também éramos. Nós éramos impossíveis. Mas teve alguém que intercedeu por nós. Teve alguém que tinha convicção que hoje nós iremos ser o que nós estamos sendo. Você não pode perder a convicção de quem Deus chamou você para ser. Em nome de Jesus, não perca a convicção daquilo que Deus chamou para você executar na obra dele, daquilo que Deus chamou para você fazer na obra dele. Não perca esta convicção, em nome de Jesus. Ontem eu fiquei sabendo de uma retaliação que a gente tem recebendo. Sentei aqui com a pastora aqui, começamos a conversar. Ela olhou para mim e falou, olha, só não desiste. Só não desiste. Nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Fomos chamados para tampar os muros. Fomos chamados para restaurar famílias. E tem mais. Nós não estamos em busca de gratidões humanas. Nós estamos em busca de gratidão do céu. Ei, continue fazendo a obra. Sem esmorecer. Faça a obra daquilo que Deus te chamou para fazer. Seja convicto. Enquanto você não tiver convicção do propósito de Deus com você e com sua família, você sempre estará nadando contra a maré. E na maioria das vezes, por falta de convicção do seu propósito, por falta de convicção do seu chamado, de vez você avançar, você retrocede. Você retrocede. Você precisa ter convicção que é o propósito que Deus tem com você. E se você tem essa convicção, faça por excelência. Faça por excelência. No nome de Jesus. Se o seu propósito é interceder, interceda por excelência. Se o seu propósito é ser um adorador do Senhor na casa do Senhor, faça por excelência. Se o seu propósito é pregar a palavra, pregue por excelência. Faça tudo por excelência com convicção. No nome de Jesus. Não para homens, mas para o Senhor. Seja convicto com o teu chamado. Seja convicto, faça por excelência para Deus aquilo que Ele separou você para fazer. Neemias tinha tanta convicção que ele seria atendido pelo rei. Hoje o nosso rei representa aqui Deus. Ei, hoje você pode ser atendido pelo rei. Hoje o rei pode colocar as mãos sobre a sua causa. Hoje o rei pode colocar a mão sobre aquilo que você tem pedido a ele há anos. Hoje o rei pode mudar a chave da sua casa, da sua família, dos seus negócios. O rei pode. Lembra, na maioria das vezes, nossa palavra não irá mover a terra, mas tenha convicção que a sua oração move o céu. Ei, isso precisa entrar no seu coração como entrou na minha alma. A sua palavra muitas vezes não vai mover a terra, mas a sua oração vai mover o céu. Entenda isso, por favor. Você pode esquecer de tudo que eu preguei aqui, de tudo que eu falei aqui, mas não esqueça isso, que a sua oração tem o poder de mover o céu em seu favor. Oh, Deus. Vou te pregar, mostrar exemplos bíblicos. Lembra de Bartimeu? Um ceguinho na beira do caminho? Um ceguinho que não viu Jesus? Mas eu aqui, conjecturando aqui, conjecturando, ele não viu Jesus, mas eu acredito que pelo Espírito ele sentiu o cheiro, o aroma do perfume de Jesus. Porque ele estava passando, ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Enquanto as pessoas dizendo para ele calar, quantas vozes estão falando em sua mente para você parar? Quantas vozes estão falando em sua mente para você não vir mais na igreja? Quantas vozes? Isso é uma luta. Hoje eu peguei um mototáxi. No final o cara começou a pregar contra a igreja.
Começou a dizer que não pode, não precisa mais ir à igreja. Para que igreja? Para que igreja? Nós não podemos aceitar pregar contra a igreja, porque o que seria de nós se não fosse a igreja? Se nós não colocássemos o pé dentro de uma igreja. Hoje, igreja, nós precisamos motivar as pessoas que eles precisam estar dentro de uma igreja. Aqui nós estamos nos preparando para quando formos para Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém vai ser culto 24 horas. Então, em nome de Jesus, então aquele Bartimeu gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. As pessoas em sua volta dizendo para ele parar, mas ele gritava com mais intensidade. Ei, quando Satanás querer parar você, viva com mais intensidade para o seu chamado. Quando as vozes contrárias quererem paralisar você, quando as vozes da incapacidade dizem: você não é capaz de pregar, você não é capaz de cantar, você não é capaz de interceder, de orar, grita bem alto para esta voz: eu não sou capaz mesmo não, mas a capacidade não vem de mim, a capacidade vem do céu, que moveu em meu favor, para que eu pudesse me converter ao Senhor. Entenda isso, por favor. E aquele cego começou, ele não perdeu a oportunidade. Quantos de nós enxergamos e estamos perdendo as oportunidades? Vemos a banda passar e perdemos a oportunidade. A Carol estava brincando comigo aqui hoje, quando ela chegou: pai, eu vi o candidato, acho que é vereador, hoje é deputado, Rafael, um que é cego. Eu vi ele, pai, só que ela não me viu. Ele é cego. Ela era pequenininha quando ela chegou e falou para nós. Quantos de nós enxergamos muito bem e deixamos de ver o agir de Deus em nosso favor? Deus está agindo em seu favor. Você crê nisso? Deus está agindo em seu favor. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela era tão convicta que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Olha a convicção dela. Olha o entusiasmo dela. Sem força. Sofrendo há tantos anos. Ela não perde a oportunidade de tocar nas vestes do Senhor. Ontem eu soltava o caco. Só o caco. Limpei toda a igreja, lavei toda a igreja, deixei as cadeiras em ordem, para o culto de hoje que dentro da tempo. Aí eu sentei ali, comecei a orar a Deus. E o Senhor foi ministrando em meu coração. E o caco foi se juntando. Eu levantei e ainda jantei. Ei, entenda uma coisa. É normal estar um caco. É normal. Mas o nosso Deus, Ele é o oleiro. Ele junta caco e transforma num lindo vaso. E aquela mulher toca em Jesus. E milagrosamente, ela é curada e tira a virtude de Senhor Jesus. Sabe, igreja? Está faltando Neemias dos dias de hoje. Está faltando essa mulher ousada nos dias de hoje. Que toca em Jesus. Que toca nele. Porque quando tocamos nele, ele arranca algo de nós. Ele arranca aquilo que tem atrapalhado você avançar. Toque em Jesus nessa noite, eu te peço, por favor. Toque em Jesus, não perca a oportunidade que ele nos deu. Talvez é a última oportunidade. Tem um amigo meu no serviço, ele está lutando pela vida. Está lutando pela vida. E nós aqui temos vida. Não perca essa oportunidade de tocar no Senhor. Não perca essa oportunidade de nós dizermos ao Senhor, confessar o que precisa ser confessado. Entenda, o Senhor não escolheu cada um de nós porque nós somos capazes de fazer alguma coisa, não. Ele nos escolheu por causa da nossa incapacidade, porque é Ele que nos capacita a querer fazer alguma coisa
para Ele. Restaura os muros, Neemias. Você sabe os muros que precisam ser restaurados na sua casa, no seu casamento, na sua família, com seus filhos. Restaura os muros. Quantos muros estão derrubados no lares? Quantos muros? Quando somos convictos do propósito, do chamado, Deus nos tem. Deus nos tem e nada nos abala. Jamais podemos perder a convicção na qual fomos chamados. Esses dias eu passei por uma luta. Eu achava que eu não tinha mais condições de pregar. Não me via mais como um pregador. Aí numa madrugada o Senhor me visitou. Me visitou de uma forma linda e maravilhosa. Eu falei, sabe por que eu te escolhi? Não é porque o seu português é bom, não é porque os seus estudos é bom. Por causa da sua incapacidade eu te escolhi. E aí eu fui começar, e as palavras estão começando a vir, fluir. Eu já tenho 3 ministrações. Glória a Deus. Eu me achava incapaz. Somos humanos. Não somos santarrões. Por isso que entendo uma coisa, não é pela nossa capacidade que somos escolhidos. É pela disponibilidade de querer ser usado por Ele. Aleluia. Seja convicto naquilo que o Senhor te chamou. Pois a Bíblia diz em Hebreus 11:1. Estou encerrando para nós orarmos. Hebreus 11:1. Diz assim. Aleluia. Hebreus 11:1. Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não sei se você sabe. Eu estava conversando com a Carol ontem. Acho que ontem, né? Ontem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a convicção das provas que não se veem. Humanamente, nós não temos condições de sair daqui hoje. Humanamente. Mas o salão ali onde nós fizemos igreja tá para alugar. Aí eu sentado aqui, eu falei, pai, tá para alugar, pai. Eu não tenho condição. Pai, nós poderíamos colocar ali o culto para os juniores. Pai, nós poderíamos colocar ali o culto para a escolinha em cima, fazer o culto embaixo. E aí, pai? Orei, coloquei diante de Deus. Condições nós não temos. Colocaram, dar um passo maior que as pernas, não. Mas se Deus quiser, e se o Senhor falar assim, com poucos dias nós estamos aqui. Com poucos dias. Mas enquanto o Senhor não fala assim, agarra essa oportunidade que Deus está nos dando. Vamos nos fortalecer. Talvez não enxerga coisas grandes quando você entra aqui na tua igreja. Porque Deus separou você para as coisas grandes neste lugar. Tenha fé. Quero terminar falando das 4 chaves de Neemias. Primeira chave, reconheça a majestade e a soberania de Deus. 2 chaves. Segunda chave, confesse os seus pecados. Confesse. Não perca a esperança. Não perca a esperança. E tenha convicção naquilo que o Senhor te chamou. Eu desafio você nessa semana, se você aceitar esse desafio, leia o livro de Neemias. Leia o livro de Neemias. Deixa ele falar com você profundamente. Cada versículo, cada estrofe, cada livro, cada capítulo. O Espírito Santo vai falar com você. Porque o Senhor separou você para ser Neemias dos dias de hoje. Restaura os muros, filhas. Restaura os muros. Tampa as brechas. Se você pode, se coloca de pé. Agora é você e Deus. Glória a Deus. Você que está me assistindo, eu te desejo paz e prosperidade. E que o Mestre Jesus seja o seu foco. E lembre-se,
Deus te chamou para restaurar muros. Deus abençoe você.